Bom, pessoal, então eu queria agradecer a presença de todos. Foi até um número expressivo de estudantes, né? A gente não estava preparado assim para ter um público grande. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Meu nome é Jéssica Neva, eu sou aluna de doutorado aqui do Renê. Estou no meu terceiro doutorado, no meu terceiro ano, né, de doutorado, e eu sou do programa Ciências da Saúde, tá? A gente tem alguns membros também da saúde coletiva, então a nossa ideia é fundir os estudantes, tanto da ciência da saúde quanto saúde coletiva, coisa que a gente não tinha, né, essa participação dos dois programas, mas a gente quer, a gente está propondo essa atividade coletiva entre os dois programas. Como informes, eu queria passar a palavra para a Karine, né, que ela foi membro do comitê estudantil, e a nossa proposta é justamente formalizar o comitê em formato de APG, né? Então, o nosso convite para a Lívia, ele se deu justamente para a gente poder entender o papel da APG na vida do pós-graduando, por que dessa formalização, qual que é essa ideia, né? Por que nós precisamos se unir como estudantes, em associação, posteriormente ter um diálogo mais estreito com a ASFOC, ter um diálogo com a diretoria, ter um diálogo também com as coordenações. Então, nós estamos aqui para representar vocês, tá? Vocês estudantes, e de uma forma mais formal, tá? Então, não desmerecendo o comitê estudantil, hora nenhuma, a gente só quer fazer essa transição do comitê para a PG. Então, eu queria passar a palavra para a Karine, para ela poder explicar um pouquinho da história do comitê, foram as ações que eles faziam, e é isso. Depois a gente fala com a Lívia, tá certo? E, gente, boa noite. Vocês me escutam bem? Acho que o microfone não está muito bom, mas vou tentar falar mais alto. Obrigada por ter passado a palavra, Jéssica. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante na instituição, porque eu, enquanto comitê, fiz parte do comitê desde o princípio. O comitê é um órgão aí de representação estudantil não oficial, né, que a gente tinha dentro do René Rachou, que surgiu em 2015. E ele surgiu por ideia de um dos nossos pesquisadores, o Rubem Dumont. Ele juntou alguns alunos e deu a ideia, a princípio, da gente fazer uma virada científica e cultural no fim do ano. Fazer um calendário temático, uma coisa assim. E foi isso que a gente foi fazer em 2015, uma virada cultural. Depois que a virada aconteceu, o Rubens falou com a gente, falou, eu acho que vocês precisam de uma representação estudantil dentro da instituição. Por que vocês não formam um comitê? E foi aí que a gente foi atrás da diretoria e resolveu formar um comitê. A gente formou um comitê, a princípio, para ações dentro da instituição. E nós éramos vários alunos de vários níveis diferentes e que a gente nem tinha muito conhecimento da política da pós-graduação. Então, a gente iniciou o comitê e a nossa ideia era exatamente essa. A princípio, a gente pensava em fazer alguns cursos dentro do Renê, em criar algumas oportunidades para a gente se divertir também. Então, uma das ações mais conhecidas que a gente tem do comitê são os happy hours, que a gente promovia e a gente fazia na instituição. E a intenção era exatamente essa, depois do trabalho todo mundo se reunir para a gente poder conversar, porque ficava todo mundo muito fechado, cada um no seu mundinho, cada um no seu laboratório, cada um na sua pesquisa, e às vezes a gente passava pelo corredor e nem sabia quem era a outra pessoa. Então, essa era a nossa ideia com o happy hour, não era simplesmente beber e ficar todo mundo muito louco, era mais para a gente poder ter uma interação. Mas é isso, o comitê surgiu com a virada cultural. E com a virada cultural, a gente criou 2 prêmios.
anuais no René, que era o prêmio de melhores artigos e o prêmio de melhor fotografia científica. Então, enquanto a gente fez virada por 4 anos, se não me engano, e a gente deu esses prêmios durante esses anos. Então, a gente ia em busca de patrocínio, ou pegava um pouco do dinheiro que o próprio comitê arrecadava com o happy hour. E é importante eu ressaltar que o comitê estudantil, a gente tem ainda algum dinheiro em caixa, mas esse dinheiro em caixa ele nunca foi usado para pagar nada particular nosso. Esse dinheiro ele sempre esteve separado, a gente tem um controle de caixa de tudo isso, e ele sempre foi utilizado para ações em prol dos estudantes no René ou em prol de coisas coletivas, nunca desejos individuais nossos. Assim. Então, esse caixa, inclusive, vai ser passado, né, para a APG vai poder gerenciar esse dinheiro melhor do que a gente. Acho que é até bom, né, iniciar uma APG sem um caixa zerado, então acho que é uma coisa muito positiva. Mas então, assim, além dos happy hours e da virada cultural, a gente sempre ajudou a organizar a reunião anual de iniciação científica, que é a RAI. A gente sempre esteve à frente disso, a gente começou como voluntários e depois virou uma coisa que era quase obrigatória, assim, entre aspas. A gente sempre fez com muito amor, mas assim, a diretoria já sabia. Quem vai ajudar a organizar a RAIC é o comitê. Então, assim, a gente foi ganhando um respaldo da diretoria para essa organização também. Aos pouquinhos, a gente foi ganhando nosso espaço e a direção e os pesquisadores começaram a confiar no nosso trabalho, a ponto de entregar até a reunião de iniciação científica para a gente fazer a programação, a gente decidir as partes práticas praticamente todas. E aí, às vezes, na RAIC, a gente fazia uma sessão pipoca, discutindo filmes, trazendo pesquisadores para isso. E uma coisa que a gente fez por 2 anos já, esse ano deveria acontecer de novo, mas assim, a pandemia acabou atrasando. É um evento bianual. É o nosso curso de inverno, a gente chama ele de CIDIP, curso de inverno em doenças infecto-parasitárias. Eu acho que é o nosso grande marco do comitê, e eu acho que todo mundo do comitê tem muito orgulho do curso, porque é um curso de nível nacional. A gente recebeu alunos já, assim, do Rio Grande do Norte, assim, de norte a sul do país a gente recebe alunos, e inclusive os alunos gostam muito do curso, é um curso que normalmente dura 1 semana, a gente sempre precisa de algum pesquisador para ajudar a gente para conseguir gerenciar as verbas, né? A gente submete esse projeto, mas a gente coloca muito a mão na massa e vai atrás das pessoas para fazer palestra, ajuda a fazer toda a programação, gerencia todo o curso durante o evento mesmo em si, né? Então é uma coisa muito bacana. Então eu acho assim que ao longo desses 5 anos praticamente de comitê, porque o comitê virou comitê mesmo em 2016, a gente aprendeu muito, a gente cresceu muito, e aí nesse processo a gente aprendeu muito que assim, ser pós-graduando é muito mais do que simplesmente ir para a bancada ou se debruçar em cima dos seus livros e fazer sua pesquisa. Que tem muita política por trás e que a gente precisa sim se posicionar e precisa sim participar disso. E aí começou-se, assim, já tem algum tempo, alguns anos, que a gente fala em APG, que a gente chegou a tentar fazer cadastros para se tornar uma APG, mas isso acabou não indo para frente, por falta de alguém mesmo que encabeçasse isso e fosse a fundo. A gente até chegou a participar de alguns congressos da NPG, Congresso Nacional de Pós-Graduandos, mas é isso, assim. Então, eu acho que a gente chegou no momento ideal, um momento super importante, que é o momento da gente oficializar isso. E aí, aqui eu queria deixar claro que a Jéssica já fazia parte do comitê com a gente, e eu, enquanto a última presidente, e o Paulo Otávio, que era o nosso vice-presidente do comitê, a gente precisou entregar nossos cargos porque assim, já tinha dado o nosso tempo, e para além disso a gente precisa de um pouco mais de tempo para se dedicar às nossas teses. Então, a gente convocou uma reunião falando disso, e nós todos, em conjunto, todas as pessoas do comitê, achávamos que a Jéssica era a pessoa mais indicada para encabeçar a presidência do comitê. E aí a gente perguntou para ela sobre a disponibilidade dela para isso, e ela, assim, além disso, ela nos trouxe essa oportunidade de realmente oficializar a APG, e foi aí que ela encabeçou tudo, foi em frente, e agora a gente está aqui. Assim. Então, eu estou deixando, né, o comitê hoje se torna a APG, e eu queria, assim, desejar toda a sorte do mundo, agradecer a Jéssica por ter encabeçado isso, porque eu acho que é um passo importantíssimo
para todos os estudantes da instituição e eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada, Karine. É justamente isso, a gente não quer esquecer todas as ações que o comitê realizou e a gente vai continuar com a programação anual que ela é feita pelos estudantes em parceria com a diretoria. E esse é um momento ímpar, né? Como com a mudança da diretoria, eu acho que a gente precisa manter essa voz ativa e continuar tendo um diálogo promissor para os dois lados, né? Então, muito obrigada, tá? Lívia, nós podemos. Não sei se você montou alguma coisinha, uma apresentação. Por PowerPoint, não. Tá. Só falando mesmo. Tá ótimo, beleza. Primeiro, boa noite a todas e todos. Então, meu nome é Lívia. Eu terminei meu mestrado na UFMG o ano passado. Continuo na coordenação geral da APG, né, da UFMG. E agora eu estou também na direção da Regional Sudeste da NPG. E, primeiro, agradecer o convite, né, por estar aqui hoje, agradecer a Jéssica, né, por esse diálogo que a gente tem estabelecido, que é muito positivo. Parabenizar, né, o esforço, né, esse empenho que é necessário existir. E também, em nome da Jéssica, eu queria parabenizar, né, todos que participaram dessa construção tão necessária. E só lembrar aqui que eu acho que eu conheci a Karine numa reunião de organização de Marcha pela Ciência. Foi uma época que a gente estava com os cortes na FAPEMIG, né, Karine? E a gente organizou aquele evento, foi muito importante e que teve vitórias recentes aí da FAPEMIG, importante também de eu falar, comentar aqui com vocês. E a gente percebe que é uma continuidade, né? O trabalho que foi realizado a partir do comitê e que hoje, né, se formaliza com a criação de uma APG e assim sucessivamente, né, a gente espera e eu sei que Jéssica trabalha por isso, né, trabalha para que mobilizar, para que tenha outras lideranças e que esse movimento continue, né, ao longo da história da Fiocruz. Então, hoje é um momento histórico muito importante que eu queria dizer assim que eu fico sempre muito feliz, né, de saber que essas organizações, essas mobilizações estão acontecendo nas nossas instituições, né, de ensino e pesquisa. Principalmente no momento que a gente está vivendo, né, que é um momento político em que mais se faz necessário a gente ter esse diálogo e essa capacidade de mobilização da base. Então, as APGs, eu vou falar com vocês rapidamente sobre uma conjuntura para a gente entender o papel da APG também, né? Nesse contexto todo. As APGs hoje, a gente participa das reuniões, né, em que várias APGs falam das suas experiências, e a gente percebe o quê? Conquista de prazo de defesa. As APGs contribuem muito para impedir nomeação de reitor interventor, né? E mais de 20 universidades hoje estão nessa situação. E consegue também fortalecer essas mobilizações contra os cortes e por mais recursos nas pesquisas, né? Então, assim, as APGs, de forma geral, têm esse papel aí, tanto interno, né, a instituição, que eu vou falar um pouquinho mais, e quanto externo também, de capacidade a responder e propor saídas para a valorização da ciência, para a pesquisa. Qual que é o nosso quadro agora, né? A gente teve um corte de orçamento muito, muito forte, muito pesado. Em relação que a gente já tinha vários cortes, né, gente? Então, assim, no último ano teve uma diminuição de 28,7% dos recursos em ciência, na ciência e tecnologia. Na educação, mais de 27% também. A FAPEMIG, que é a nossa agência de financiamento, uma das principais. Eu não sei o quanto a FAPEMIG representa aí para a Fiocruz, né? Mas a gente vê universidades em que 40% da pesquisa é financiada pela agência estadual, né?
Então, assim, já existe, a nossa atuação já tem que perceber que o financiamento da pesquisa, dos recursos materiais, estão relacionadas a essa política, né? Federal e estadual e, quem sabe, também municipal. Então, o orçamento desse ano, ele o orçamento discricionário, ele é o mesmo, ele é menor do que o de 2007. Então, assim, é muito pouco. E, então, assim, o que o movimento geral tem pedido? A revogação do teto de gastos, né, que é uma medida de congelamento de recurso nessas áreas, que impede que a gente tenha mais reposição de orçamento. O fim do condicionamento do orçamento à aprovação de créditos suplementares, porque grande parte do nosso orçamento ele está vinculado a essa aprovação, que é quase a metade do orçamento. Então, o que sobra é quase nada. Então, tem esse quadro, né, gente? E tem um outro fator importante, que é que o governo Bolsonaro, né, esse governo que está cortando, a marca dele é o negacionismo, né? É um negacionismo como que ele se manifesta no caso da ciência? A gente sabe como que ele se manifesta de diversas formas na sociedade, né? Atenta contra a autonomia universitária, né? Como eu falei, já mais de 20 instituições já estão com interventores. Existe uma perseguição real a pesquisadores. Alguns pesquisadores estão saindo do Brasil, têm que esconder suas pesquisas quando tratam de temas que sejam polêmicos, né, entre aspas. A gente tem a possibilidade aí de não ter um censo, né, esse ano, por falta de recurso. E o negacionismo de forma geral, né, gente, que é contra a ciência. Porque o que significa o espaço científico? É o espaço do debate, é o espaço de que você precisa, quando você apresenta uma tese, ouvir a crítica do outro, que essa crítica tem que estar embasada, não é? Então, isso não tem espaço, nesse governo não tem espaço para esse tipo de debate, para esse tipo de diálogo. Então, um cenário bem ruim, né, gente? Só que, do outro lado, a gente, agora, nesse momento, na sociedade, por conta da pandemia, a ciência é o grande tema, né? Porque a vacina é o centro da discussão toda. E, no caso, a Fiocruz e a UFMG estão desenvolvendo uma vacina, né? Tem a FUNED também, que tem capacidade de produção das vacinas, e o Estado de Minas Gerais, além de produzir várias pesquisas relacionadas à Covid, está à frente dessa primeira vacina nacional aí que está para surgir, né? Tanto que está tendo uma mobilização aí de várias frentes. Eu acho que aí a APG também da Fiocruz vai ter um papel crucial nisso, de também trabalhar, de mobilizar para que a gente tenha os recursos financeiros, né? Para que essa vacina seja produzida. Então, considerando isso, como que seria a nossa estratégia, né, quanto a PG, como movimento de pós-graduando? O que a gente pode imaginar que é importante? Se a ciência está sendo atacada, se está tirando recursos, se eles estão dizendo que a ciência, né, estão atacando a gente de diversas formas, a gente precisa responder a isso, dialogar com a sociedade, né? Uma das coisas, né, que eu quero falar com vocês é sobre esse diálogo com a sociedade. Que diálogo é esse? É demonstrar para as pessoas de que ciência salva vidas, de que com a ciência a gente pode ter um desenvolvimento nacional. Então, o nosso movimento de pós-graduandos, ele não é um interesse de categoria, como um interesse... como se a gente estivesse preocupado com a gente apenas, entende? Eu acho que defender a ciência envolve o debate sobre bolsa, sobre reajuste, mas por quê? Porque são esses investimentos que são necessários para a gente caminhar em qual direção? No sentido da soberania nacional, né? Que é o nosso país ter a capacidade de cuidar da gente mesmo, que a partir do momento, por exemplo, que a gente tiver a nossa vacina, eu vi a Sandra falando isso na Assembleia Legislativa. Quando o Brasil vai produzir a sua vacina, e aqui em Minas, né, o mais interessante disso,
E a gente ter nossa matéria-prima e ter toda a produção aqui interna. A importância disso, né? E o desenvolvimento econômico social. Então, como que a gente demonstra, né? Qual é o papel que nossas instituições, né, de pesquisa e ensino têm, tanto nesse contexto pandêmico e quanto na cidade? A Fiocruz, provavelmente, eu não conheço, mas deve ter várias ações, né, com a comunidade. Então, isso também tem que aproveitar, tem que demonstrar como que essa relação é boa para a cidade, para a região, né? Só que aí, para mostrar isso, a gente precisa, né, dessa organização das APGs, né? Então, eu acho, gente, que é muito importante a gente ter a consciência desse papel político, já que eu vou falar da parte mais interna, do papel político que as APGs cumprem na sua organização de base, né? Porque é a partir desse diálogo que a APG da Fiocruz vai ter com esses pós-graduandos, né? Também em relação às demandas internas. Sobre a questão das demandas internas, eu já vou até comentar, porque eu acho que quando a gente quer discutir pauta política de mobilização nacional e tudo isso que envolve vacina e outras coisas, a gente também precisa trazer o pós-graduandos por coisas que importam para ele diretamente, e a partir disso ir construindo ações, né? Então, por exemplo, como a Karine falou, a promoção da interação entre os pós-graduandos. Isso é muito necessário que exista, né? Então, a APG tem um papel importante nisso. Ou entre debates institucionais que a gente percebe que as APGs já fazem em outros lugares. Assistência estudantil, não sei se é uma demanda de vocês, mas a gente tem universidades que têm um debate avançado sobre assistência estudantil e políticas, né? Por exemplo, para mães, edital de bolsa para determinados grupos, né? Que são políticas que a APG conseguiu. Nas políticas afirmativas também, existem algumas universidades que, por meio da APG, construíram tipo mapeamento para entender como que as cotas estão sendo aplicadas, para garantir a permanência, né, não só a entrada. A gente tem a questão da parentalidade, que é um debate importante também, sobre a mulher, né, a mãe e o pai, né, mas assim, que vai envolver várias... Tem um documento depois, que é muito interessante, da USP, que elas descrevem, assim, todos os benefícios que a mulher mãe poderia ter como pós-graduanda. E eles conseguiram algumas coisas, né, como uma bolsa, entre outras, mas realmente muita coisa a gente pode fazer por mães, né, que a gente não sabia. Então, que é necessário a gente compartilhar aí, quem sabe, não avançar nessa pauta. A questão de saúde mental, tem algumas universidades que avançaram mais nessa política. A questão do assédio moral. A questão do assédio, gente, eu não sei como é na Fiocruz. Tem universidades que acham que não existe, quando se trata dos professores, que eles veem o mundo muito perfeito, né? Então, é um tema delicado, mas que a APG também, assim, de alguma forma ou de outra, vai lidar, né? Com uma ouvidoria ou outra forma. Não é fácil ter uma estrutura para lidar com isso, mas que é um problema que aparece e que a APG responde também. O principal tema do momento, prorrogação de prazo, né? Que tem muitas universidades, USP, Unicamp, o FPE, que conseguiram prorrogações. Lá no FMG, a gente conseguiu a anuência, né? Que é nenhum estudante poder ser obrigado a defender durante a pandemia. E agora a gente está tentando uma nova redação e está tendo uma briga gigantesca lá por causa disso. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E a gente vai assim, né, tentando conquistar as coisas. E a representação discente. Na Fiocruz tem, eu não sei quantos programas, não são tantos programas, mas tem representantes, né? Então, assim, o fortalecimento desses representantes para facilitar o diálogo, né, com a APG e construir as coisas juntos. Então, a partir desses debates aí que a gente que eu citei alguns, é claro que não dá para fazer tudo de uma vez, né? Mas que são de interesse dos pós-graduandos,
a gente faz o debate também sobre a conjuntura nacional, né? Demonstrando que determinados governos, né, a ciência vai ser atacada, que não tem outro jeito da gente resolver os nossos problemas sem ser pelo debate político, mais amplo mesmo e organizado. Então, se a gente tem a ANPG, por exemplo, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, que organiza essas lutas, e tem bastante APG criada, organizada, a gente se fortalece para, né, conseguir mais conquistas. Só comentar aqui que a gente teve essa última semana, em meio à avaliação quadrienal, né, e no meio dessa crise toda, a troca da presidência da CAPES, né, que é a Cláudia Toledo. Ela é doutora na instituição em que ela é reitora e em que ela é dona, né? E o que a gente faz nesse momento, né? A gente tem que fazer avançar nossas pautas, né? E as nossas pautas do movimento de pós-graduação são a recuperação do financiamento, a prorrogação de bolsa, né? A preservação da qualidade do sistema de pós-graduação. E é isso que a ANPG está trabalhando agora, né? Estão construindo um documento para ser uma carta de recomendação que vai ser negociada lá com a Cláudia, né? E o que a gente precisa para fazer com que essas pautas avancem? Dessa base organizada, né? Para fazer com que isso chegue com pressão, né? E essas pautas também, queria só comentar com vocês que elas estão sistematizadas no Plano Nacional Anísio Teixeira, que lá vai falar sobre a questão da ampliação de bolsas, o reajuste, bolsas para pós-doutores, que também falta muito no Brasil e que gera a fuga de cérebros, o direito ao auxílio emergencial, enfim, várias coisas que estão lá nesse plano e que foram transformadas em projetos que estão no Congresso aí sendo discutidos, né? Para quase finalizar aqui, eu só queria já lançar essa proposta de criação de um fórum de APGs mineiras. Então para fazer isso agora, nos próximos meses, né? Então, lógico que a participação da Fiocruz vai ser imprescindível, né? E qual que é a ideia desse fórum? É que a gente fortaleça essas experiências, né? Porque às vezes a gente fica ali fazendo coisa que o outro já fez e bastava dar uma adaptação na realidade ali que você já conseguia enviar uma carta, ou enfim, decidir sobre alguma política. E além também da gente se organizar politicamente para ter mais força aqui em relação à FAPEMIG, nessa organização pela vacina mineira, né? Ter essa capacidade mesmo de mobilização a partir das APGs mineiras. E já tem umas 10 ou 11 que a gente já pode saber que vão iniciar. Então, que é um número muito bom, né? Então, assim, por todos esses desafios aí que a gente tem pela frente, considerando, né, muitos desafios, é uma grande conquista, né, do nosso movimento, contar com a organização de pós-graduandos da APG da Fiocruz, que é uma instituição de grande prestígio nacional, é reconhecida, né, pela mídia, sai sempre falando da Fiocruz, porque ela tanto trabalha com pesquisas, mas tem já um papel político, ela é muito atuante contra esse obscurantismo, né? Defesa da democracia, a gente vê sempre a Fiocruz negando as coisas, explicando como que deve ser, enfim, então, assim, até a Zélia, também já participo com ela de outros espaços, né, no Inteligência Coletiva, uma pessoa que também está à frente dessas lutas, então a gente percebe que a APG, numa instituição que já está organizada, né, vai somar para proteger a ciência, para proteger a pesquisa e todo, né, esse patrimônio que a Fiocruz é. Então, mais uma vez, queria agradecer o convite, né, essa parceria. Eu desejo que toda essa energia, né, que se concentra hoje para a organização para a formalização dessa APG da Fiocruz permaneça por bastante tempo. E é isso. Reforçar que esse é um dia histórico mesmo, que representa a necessidade de transformação
E com o tempo a gente vai se movimentando e tendo conquistas importantes para os pós-graduandos, para a ciência, para a democracia, né? Então é isso, muito obrigada pela atenção, muito obrigada, Jéssica, pelo espaço. Obrigada, Lívia. Era justamente isso que a gente estava esperando dessa sua fala, mostrar para os alunos que existe uma demanda interna, né, muito importante, que a gente precisa articular entre a gente, articular com a diretoria, mas existe uma demanda externa que ela é maior e que todos estão envolvidos, né? Sendo estudantes ou não, todos nós estamos envolvidos nessa pauta pró-ciência, pró-pesquisa, tentar manter as nossas conquistas, que foram árduas, né, pela NPG. Então, se hoje todos nós que precisamos de bolsa na Fiocruz, nós temos essa oportunidade, a gente tem que manter essa conquista. E como? Articulando com as outras APGs, fortalecendo a NPG para que a gente não perca essas conquistas e que outros programas também possam, né, evoluir e ter o mesmo prestígio que a gente tem. Então é isso, gostaria de agradecer, muito obrigada. Você está sendo de fundamental apoio para a gente, para formalizar a instituição da APG e também para a gente ter esse diálogo bem próximo com a NPG, né? Eu acho que foi muito importante. Obrigada. Eu gostaria só de, como eu tinha pautado, a gente tem que fazer a fundação da APG, né? Formalizar essa fundação. Então, eu já tinha mandado convite para participação da diretoria. Eu espero que todos tenham recebido, pelo menos pelo WhatsApp. E a partir daí a gente formou uma comissão da diretoria da APG, da Fiocruz Minas. Então, eu gostaria de que todos se apresentassem, né? A gente ainda tem uma vaga para diretor financeiro, que está em aberto. Então, se alguém que está presente aqui na sala tem interesse em participar, em quiser fortalecer, né, a nossa APG, então a gente pode conversar posteriormente. Cadê o Nil, a Nani, Natália, Matheus? Tá. Chegamos. Bom, vamos lá. Começar então. Boa noite a todos, né? É uma honra que nós tenhamos aí esse número, né? 34 alunos aqui presentes, é muito gratificante. Eu sou aluno da pós de Ciências da Saúde, entrei esse ano no doutorado, né? E como eu já conheço a Jéssica, de um curso de verão que eu fiz lá na UFTM em 2016, ela mandou, né, no grupo e eu fiquei muito animado de fazer parte desse movimento que é muito importante, tá? Eu estou como vice-diretor da APG. Boas noites. Vocês estão me ouvindo? Sim. Gente, boas noites. Para quem ainda está de noite, né? Sou Matheus, calouro do doutorado, mas já sou dinossauro da Fiocruz, sou do Programa de Saúde Coletiva e atualmente eu fui contemplado e aí, né, com a concordância de todo mundo aqui presente, como diretor administrativo da APG. Pode falar, Natália. Estou vendo aqui quem está com o microfone aberto. Boa noite a todos, meu nome é Natália. Assim como a Jéssica, eu estou entrando no 3º ano do doutorado, Ciências da Saúde.
e fiquei com a parte, então, de eventos e cultura. Boa noite, eu me chamo Nani. Eu sou nova no Instituto, eu entrei no último processo seletivo para o doutorado, aqui do Programa de Ciências da Saúde, e eu estou entrando na comissão da PG, na PG, como a diretora de Relações Públicas e Mídias Sociais. Lucas, quer dar uma palavra? Aí, se você quiser falar com relação à representação discente também. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a Jéssica, né, pela iniciativa de formalizar a PG. Acredito que esse é um passo importantíssimo para a representação na Fiocruz, né, no Instituto René Rachou. E, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Barbie, eu sou doutorando do Programa de Saúde Coletiva e sou representante discente da Comissão de Pós-Graduação desse mesmo programa. Então, o que a gente está tendo de importante nesse momento, que eu acredito que seja muito necessário para enfrentar essa conjuntura que a gente tem, né, política um tanto quanto adversa, é justamente fortalecer o que é a representação, né, tentar construir um espaço de debate dos estudantes o mais autônomo possível, né, que eu acredito que esse é um desafio dentro de um processo no qual a participação foi deixada de lado, né, na sociedade como um todo, e a representação discente que a gente está se propondo aqui, eu, enquanto um dos apoiadores da criação da PG, é que a gente pense a representação de uma maneira mais ampla e consiga pautar cada vez mais as necessidades dos discentes enquanto categoria e articular isso às questões políticas que têm uma abrangência nacional, como a Lívia pontuou muito bem, né? E o quanto isso é necessário para esse momento, mais do que divergências que eu acredito que são necessárias para que a gente construa o que a gente gostaria de fazer enquanto coletivo. Eu acredito que é importante também construir esse espaço de um certo consenso de qual lugar nós queremos ocupar enquanto cidadãos, enquanto estudantes de pós-graduação que estão fazendo ciência, né, no Brasil, numa crise política e econômica e sanitária e social sem precedentes. Então, esse momento, às vezes, pode parecer muito simples, né, muito assim, o que uma PG pode influenciar nisso? Mas isso é fundamental, porque é através desses momentos que a gente consegue, de alguma maneira, dar saltos para que a gente consiga estabelecer outras iniciativas. E, basicamente, minha fala é essa. Gostaria de agradecer a oportunidade, espero poder contribuir com a PG da melhor maneira possível. Ok, obrigada, Lucas. Obrigada a todos. Vou passar aqui para a gente poder fazer a leitura do estatuto, tá? Então, pela criação da PG, a gente precisa ter um estatuto. Vou só compartilhar aqui. E caso alguém tenha algo para acrescentar ou com um pedido de mudança que esteja no estatuto, vocês podem se manifestar para a gente poder pontuar as alterações, tá certo? Então, vou fazer uma leitura bem breve para a gente pontuar alguns tópicos que eles podem ser divergentes para algumas pessoas, tá? Então, aí, caso vocês tenham alguma alteração, vocês podem pontuar aí.
Como a gente não conseguiu colocar o chat, se vocês quiserem mandar pelo WhatsApp, eu acho que alguém pode ir lendo aí para mim. Ou se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? Então, aqui a gente colocou a PG como entidade máxima de representação de pós-graduandos, matriculados nos programas estrito sensu de mestrado e doutorado do Instituto René Rachou. Então, nesse presente momento, a gente não vai incluir os pós-docs, tá? Então, vai ficar somente mestrando e doutorandos. Uma associação civil de duração indeterminada, sem fins lucrativos e apartidária, utilizando de autonomia administrativa, financeira e disciplinar no exercício de suas finalidades. Então, como hoje está sendo a Assembleia Geral, ela é convocada com antecedência mínima de 7 dias e com aprovação de pelo menos 2/3 dos associados presentes. Aqui, brevemente, as finalidades da APG Fiocruz Minas. Aqui eu vou fazer essa alteração aqui. Defender interesses coletivos de seus associados, tal como devidamente manifestados em seus fóruns, eleições e toda a forma de consulta democraticamente realizada pela entidade dentro dos marcos legítimos previstos neste estatuto. Empreender esforços para garantir o direito à representação estudantil de pós-graduação nos diferentes colegiados e órgãos internos e externos do Instituto René Rachou Fiocruz Minas, bem como sua constante ampliação. Defender condições de trabalho e de pesquisas dignas para todos os pós-graduandos da instituição. Promover a solidariedade e a aproximação entre os associados por meio de reuniões de caráter cívico, social, cultural, científico, técnico, artístico e desportivo. Defender a autonomia do ensino, da pesquisa e da extensão. Incentivar, junto aos pós-graduandos do Instituto René Rachou, a realização de reuniões, congressos, seminários, conferências ou quaisquer outras manifestações de cunho cultural, científico ou social, assim como estimular a publicação de obras de divulgação de conhecimento. Possibilitar a interlocução e a solidariedade com pesquisadores, servidores, terceirizados, técnicos, bolsistas e estudantes de iniciação científica e do PROVOC do Instituto René Rachou, bem como as suas entidades representativas. Vou passar aqui com relação ao patrimônio, bem rápido. É constituído pelos bens e possui outros, e por outros que vier adquirir, cujos rendimentos sejam aplicados na satisfação de seus encargos. Então, a gente já inicia com relação à doação do comitê estudantil. Então, esse vai ser a nossa primeira renda. E toda a receita e patrimônio da PG deverão ser registrados no livro contábil geridos pela tesouraria. Os associados. Todos os estudantes matriculados no curso de mestrado e doutorados dos 2 programas, Ciências da Saúde e Saúde Coletiva do Instituto René Rachou. Em primeiro momento, nós colocamos que o vínculo de associado acontecerá por meio automático, através da matrícula do aluno nos cursos de pós-graduação do René, isento de qualquer taxa. Os associados não respondem nem mesmo subsidiariamente por quaisquer obrigações assumidas pela PG, e também esse associado poderá demitir-se voluntariamente do quadro associativo a qualquer tempo, mediante comunicado escrito à APG. Todos os associados gozam de direitos iguais: votar e ser votado para os cargos eletivos da APG Fiocruz Minas, ter voz e voto na Assembleia Geral, participar de qualquer atividade científica e ou cultural promovida pela PG e também convocar a Assembleia Geral por meio de requerimento.
Vou passar essa parte aqui da Assembleia Geral, tá? Como eu tinha falado, com relação à instalação da Assembleia Geral, primeira convocação, quórum mínimo de 2% dos associados, após 10 minutos, 1% dos associados, e após 20 minutos, uma terceira convocação. A mesa diretora, ela é composta pela diretoria. E aqui, vamos passar mais para frente. Lembrando que nós vamos enviar também o estatuto para todos terem a ciência. Atribuições da Assembleia Geral. Deliberar sobre medidas de interesse dos associados, deliberar sobre casos omissos do presente estatuto, aprovar reformas no estatuto da entidade, desde que convocada especificamente para deliberar sobre tal assunto, com antecedência mínima de 7 dias e aprovação de pelo menos 2/3 do presente. A diretoria, formada por no mínimo 6 membros, composta por diretor-geral, vice-diretor-geral, um diretor administrativo, diretor financeiro, relações públicas e mídias sociais, eventos e cultura. Caso nós tenhamos mais pessoas interessadas em participar da diretoria, nós propomos a implantação de suplentes para determinados cargos, do cargo 3, 4, 5 e 6. Aqui são as responsabilidades de cada diretor, que vocês podem ler com mais calma depois, tá? Só para a gente não estender muito. A diretoria da PG terá reuniões periódicas para deliberar sobre as suas competências e realizar suas atribuições, tomando deliberações por maioria simples dos presentes. Aqui só em relação à reunião de diretoria. O mandato da diretoria será de 2 anos. Nesse primeiro momento, a gente colocou que a diretoria, que tem o primeiro mandato na data de sua fundação, não é passível de eleição, contando com uma aclamação em Assembleia Geral. As próximas diretorias, elas serão formadas a partir de uma eleição, tá? Então, aí aqui a gente colocou todas as questões referentes à eleição das próximas diretorias. Inclusive com chapa, candidaturas de chapa e a eleição. Qualquer modificação no estatuto será decidida em Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, com antecedência mínima de 7 dias e aprovação de pelo menos 2/3 dos associados. A dissolução da diretoria, ela também será decidida em Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, com antecedência mínima de 7 dias e aprovação de pelo menos 2/3. Os associados não respondem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações que a diretoria contrair em nome da APG Fiocruz Minas. A diretoria deverá imediatamente após a aprovação desse presente estatuto providenciar o seu registro. E o presente estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as disposições em contrário. Alguém tem alguma questão que queira levantar ou algo que a gente possa discutir ou fazer alguma modificação? Oi, boa noite. Jéssica, tá me Boa ouvindo? noite. Berenice. Isso. Oi, Beré. Tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite. Jóia. Ô, Jéssica, eu fiquei com uma dúvida
sobre algumas coisas. Uma foi sobre pós-doc, eu ia perguntar só por que não ia entrar por enquanto, o que é, se tem uma discussão e tal. E a Fiocruz começou um curso de pós-graduação Lato Sensu. Eu não sei se entraria ou se isso também seria discutido depois, tá? É só uma dúvida. A outra coisa, quando fala da formação que é advinda do comitê estudantil, também fiquei numa dúvida, porque ela é advinda do comitê estudantil, mas com ampliação, né? Porque no comitê não tinha gente da saúde coletiva. Tinha? É dúvida, viu? Tudo é dúvida. Sobre os trabalhadores, quando coloca lá que a PG vai articular com a instituição, né? Que trabalhadores, servidores, aí está assim, terceirizados. Aí é só uma sugestão de a gente não colocar esses nomes assim, terceirizados, colocar os trabalhadores terceirizados da instituição, sabe? Porque trabalha em regime terceirizado. Tá. Eu acho o nome, não sei se o nome é esse, acho que até é bom ver, né? Eu não sei se o apoio técnico também é trabalhador de apoio técnico, não sei como é que é, ou se são bolsistas, né? Tem que, só para ficar a nomenclatura certinho. E eu vi no final, eu vi que você colocou, mas lá no início fala que todo mundo que é aluno matriculado, ele automaticamente faz parte da PG, mas lá no primeiro momento não fala que ele tem que ser regular, não. E aí a pergunta, minha dúvida, se é todo aluno que matricula faz parte da PG, ou só os alunos regularmente matriculados? Os alunos são regulares, né, do curso. Isso, é uma boa questão. Eu acho que Porque a gente lá pode... no final da eleição fala que são só os regulares que vão votar, né? Mas lá no início não fala que são eles que fazem parte, que todo mundo pode fazer, né? Que eu acho legal se todo mundo fizer, interessante, né? Mas que pode ser votado são só os regulares e tal. Porque, de uma certa forma, mesmo o aluno sendo... É uma defesa. Mesmo o aluno sendo irregular, ele está no programa, né? Acompanhando, discutindo, né? Aí são só essas questões. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso total. Obrigada. Só que você fala para a gente modificar na parte da eleição. Seria isso? Para ser regularmente. Não, é só uma pergunta, porque lá na eleição já está regularmente. Isso. Mas lá quando fala quem faz parte, fala que todos os alunos, que eu acho legal todos os alunos, mesmo sendo irregular, fazer parte. É só segue isso mesmo, entendeu? Eu acho importante. Tá certo. Então, você não está pedindo modificação? Não, só um comentário. Bom, e daí em relação ao pós-doc, a gente ficou em dúvida, realmente, se a gente poderia agrupar, né, os pós-docs à APG. Eu acho que a Lívia também pode tirar essa dúvida para a gente. E também seria com relação à matrícula, né? Como a gente colocou que seriam todos os matriculados de mestrado, doutorado, com relação a tempo, né, de permanência na instituição, tem alguns que ficam mais do que um ano, outros apenas um ano. E com relação ao lato sensu, nós tínhamos comentado, né, discutido entre a gente, que nesse primeiro momento o lato sensu, se eu não me engano, ele seria apenas um curso de especialização. Além do mais, como ele está sendo implantado agora, a gente não sabe se esse público ele estaria envolvido com a APG ou não. Eu acho que é isso, né? Com relação ao comitê, que eu me esqueci. O comitê foi que eu coloquei o seguinte, que lá no início fala que a PG vai ser advinda do comitê, tá ok, né? A única dúvida que eu tive é que o comitê, eu não sei se ele tinha representante só do Ciência da Saúde, porque se for só de um programa, eu acho que ele tem que falar advinda do comitê com ampliação para todos os programas, entendeu? É porque é legal, né? Essa história é super importante de contar e falar que está ampliando também, né? Que ela representa todos os estudantes. Eu acho, assim, pelo que eu sei, o pessoal do comitê ele tentou contato com alunos da saúde coletiva também, mas parece que os membros do comitê eram somente de um programa. O Gabriel pode falar, Gabriel. Oi, estão me escutando?
Sim. É só para responder a Berenice. Ô, Berenice, eu sou o Gabriel, eu estou no comitê desde o começo, desde a criação, junto com a Karine e muitos outros. E desde o começo a gente fez um movimento muito grande para tentar envolver todos os alunos, tanto das ciências da saúde quanto da saúde coletiva. E, infelizmente, a gente nunca teve muita adesão do pessoal da saúde coletiva, não, sabe? Somente nos últimos anos que a gente vê realmente, que a gente viu, né, o ingresso do pessoal da saúde coletiva no comitê, mas é só respondendo, é porque o comitê não foi criado no intuito de representar só um programa, mas sim os estudantes, como a Karine falou. Então, é só para deixar claro que a gente fez, já foram diversas reuniões, assim, assembleias de convocatória para ingressão no comitê, mas realmente a gente não observou, a gente nunca teve muita manifestação do pessoal da saúde coletiva, e o que está mudando agora, né? Mas sempre foi aberto, a gente sempre foi muito claro em relação a isso. Todas as nossas reuniões e todas as nossas convocatórias. Obrigada, Gabriel. Jéssica, queria só comentar essa questão que você falou do pós-doutor, né, do pós-doutorado e do lato sensu, né? Eu acho que talvez seja interessante colocar no estatuto, porque assim, a gente tem dificuldade de representar os pós-doutores, né? Porque é diferente, né? As demandas deles e tal. A gente tinha na nossa gestão antes, lá na UFMG, uma pessoa que era do pós-doutorado que ajudava um pouquinho a gente a pautar. Mas mesmo que não tenha, às vezes pode surgir em algum momento, alguma situação, e aí vocês já vão estar respaldados pelo estatuto, né? E o lato sensu é a mesma coisa, né? Lá na UFMG a gente tem um monte, mas a gente nunca sabe de nada, né? Às vezes a gente corre atrás de um ou outro, mas a realidade é bem diferente, assim. Só que ainda assim chegou alguns momentos, pelo menos em 2 situações, em que a gente ajudou numa pauta ou outra deles nas comissões, né, da entidade. Então, assim, talvez seja interessante colocar. Tá certo. Até mesmo porque esse estatuto, ele vai vigorar para as próximas gestões, a não ser que tenha uma modificação de acordo com a Assembleia Geral, não é isso? Ok, então a gente pode adicionar isso aí. Mais alguém tem alguma... Obrigada, Jéssica. Obrigada, Gabriel, pela explicação. Mas alguém tem algum tópico que queira rever ou discutir sobre? Acho que não. Então, nós podemos aprovar o estatuto? Como é que é a prova? Todo mundo levanta a mãozinha ou concorda? As pessoas vão falando? Eu acho que levantando a mãozinha fica bom, né? Porque às vezes tem alguém que não tem microfone. Entendi. Aí a Jéssica pergunta e a gente vai lá perto da mãozinha levantada, não é isso? Isso. Ok. A gente já pode levantar a mãozinha? Pode, tem um pessoal aqui, posso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, nós temos a maioria, né? E
Só para eu saber aqui, para formalizar o registro, quantas pessoas estão presentes no total? 27. 27, 21, né? A gente tinha 34, mas no momento da eleição, 27. Lembra que eu sou só o 20, né, gente? Isso. 26. Jéssica, tirou a Lívia e a Carolina? Deixa eu só ver aqui novamente na lista. Porque saiu da ordem de alfabética. Outra sugestão, Jéssica, é você levantar sua mão também para registrar. Talvez tirar foto de toda essa lista aí. Se você quiser, eu tiro e te mando. Nossa, consegui isso. Se você puder, por favor, Carol. Até porque, pessoal, esclarecendo, nós colocamos justamente a Assembleia Geral como convocatória para ter a maior participação e até colocamos quais seriam os tópicos que a gente ia levantar. Então, pela maioria dos presentes, a gente pode aprovar o estatuto. Eu acho que todo mundo votou, não foi? Deu 25, parece, não foi? Você recontou aí? Só de mãozinha levantada ali, eu vi. Sim, tem 25. Aqui no geral, a gente consegue ver, ó, nos participantes, tem 25 mãozinhas levantadas. Uma boa coisa, Jéssica, para a PG pensar, desculpa se vocês estão fazendo aí, mas é só para ir pensando, é sobre, eu acho que foi super importante ser online, que aí as pessoas puderam participar mais, sabe? No caso da saúde coletiva, o Gabriel falou, isso sempre foi um problema, porque os alunos da saúde coletiva, a maioria, eles não têm bolsas. Nós não somos bolsistas, a maioria, né? Eu fui um tempo, hoje eu não sou mais, eu estou terminando também, mas a maioria, eles trabalham, né, fora, trabalham no Sistema Único de Saúde, a maioria deles, e aí não podem participar aí, talvez, com esse formato online de algumas atividades, vai ser bem interessante, sabe? Para a PG também discutir, para ter maior participação, eu acho que vai ser bom. Com certeza, Beré. A ideia é justamente manter esse formato para ter maior participação e também a questão do horário, né? Nós optamos por ser um horário alternativo às atividades e aumentar o número de participação. Então, peço para vocês também que, se tem alguém que tenha interesse ainda em participar da PG, como eu disse, nós temos algumas vagas em aberto, seria de suma importância, tá? E também mostrar, né, a importância para os colegas de laboratório, para os amigos, passar um pouco do que foi tratado aqui nessa reunião e para a gente ver se a gente consegue reunir cada vez mais os alunos em assembleias, em reuniões mais informais também, e também nos eventos, tá? Eu, Carolina, solicitei Isso, acabei de ver aqui. É porque eu estava tentando imprimir a lista, porque eu acho que o e-mail aluno ele tem várias restrições aqui no Teams, mas não consegui também nem ativar o chat, nem a lista. Talvez nas próximas, se vocês quiserem que né, que eu, por exemplo, a ASFOC crie a reunião, a organização, eu acho que resolve essa questão de chat e a gente consegue imprimir uma lista, porque talvez para registrar, não sei como é que os cartórios estão fazendo com lista de presença virtual, mas normalmente é essa lista, sabe? Eu acredito que a foto vai funcionar, mas geralmente é a lista. Eu acho que estão tirando foto também, o pessoal tira foto, tem várias possibilidades, não é? Foto.
Mas aí, nas próximas, se vocês precisarem da nossa ajuda Uhum. para isso, também a gente pode fazer. Ótimo, Carol, obrigada. Eu até coloquei aqui como baixar a lista, aí depois eu vou ver se deu certo de baixar a lista dos presentes, tá? Ah, então você conseguiu, com certeza. Fica no chat lá da reunião. Fica salvo. Fica Tá. salva. Então, ok, pessoal. Aí agora a gente abre para outros assuntos. Se alguém tiver algo para falar, eu já adianto que posteriormente nós teremos uma reunião entre a diretoria da APG com a diretoria da ASFOC, justamente para estreitar esse laço. Nós propomos também para as próximas semanas sentar, né, a diretoria sentar e ver quais serão as próximas ações para esse ano, e em seguida a gente passar para os estudantes, tá? E eu acho que é isso. Jéssica, aproveitar, né, o número de pessoas aqui e também convidar todo mundo a seguir a nossa página no Instagram, né? APG Fiocruz Minas, @APG Fiocruz Minas. Lucas? Tô aqui. Ah, eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, não. Não? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês tenham, que vocês precisem, entrar em contato com a gente. Pode ser via WhatsApp, pode ser pelo Instagram também, ou por e-mail, tá? A gente tem o e-mail da APG, então a gente vai disponibilizar tudo por e-mail para vocês. O estatuto, o e-mail, o Instagram e também o WhatsApp de cada um dos membros. Então não fiquem, independente da demanda que vocês tenham, não fiquem restritos apenas aos representantes discentes. Vocês podem entrar em contato com a gente também. E é isso. Tem alguém que não participa do WhatsApp, do grupo do WhatsApp de pós-graduandos do Renê? Se tiver, a gente também pode adicionar. Eu acho que tem gente, eu não sei, mas eu acredito que tem muita gente da saúde coletiva que não tá. Eu vou ter que adicionar depois. Então tá ótimo, porque é a forma mais prática da gente interagir. Só para acrescentar aqui, boa noite, eu acho que agora não precisa de administrador adicionar. A gente tem como compartilhar o link do grupo e a pessoa mesmo entra pelo link, sabe? Eu acho que fica mais fácil divulgando o link. É verdade. É ótimo, então a gente coloca também junto com esse e-mail. Muito obrigada, viu, Laís? Então tá certo, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. É isso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Obrigado, noite, obrigada, boa noite. pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Abraço a todos aí. Vamos ver agora. Vamos pôr esse negócio para ferver aí. Torcer para que dar luta. certo. Muita luta. Um abraço, obrigada.